Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Amanhã é dia de Vasco e Criciúma, às 4h30 da tarde em São Januário, jogo válido pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, uma partida importantíssima que pode aproximar muito o Vasco de um acesso à elite do futebol brasileiro. A equipe de arbitragem já foi definida. Wilton Pereira de Sampaio será o árbitro de campo e Daiane Caroline de Muniz será o VAR. E a partir disso eu pergunto, por que CBF realmente necessitava do Wilton Pereira de Sampaio ser o árbitro de Vasco e Criciúma amanhã? Pois se você não sabe, o Wilton Pereira já foi criticado por Lionel Messi e após uma partida tenebrosa entre Vasco da Gama e Bahia, apitada pelo próprio Wilton, a CBF teve que fazer uma nota de retratação, realmente confirmando que o Wilton Pereira de Sampaio errou muito durante o jogo e prejudicou o Vasco da Gama. Para vocês terem uma noção, desde 2009 foram 20 jogos apitados por ele do Vasco, 10 houve polêmica. A gente vai falar sobre isso, uma situação de fato bastante chata, complicada e principalmente preocupante. Temos questão aí de ter horas de estudos para trazer tudo a você. Mas antes de começar, é claro, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo eu vou pedir a sua inscrição e aí você pode se perguntar, Lucas, por que eu tenho que me inscrever no canal? Porque a sua inscrição ela é muito importante para o nosso crescimento. A gente agora está numa meta de chegar aos 80 mil inscritos, mas primeiro precisamos chegar aos 71 mil. Então para isso, no botãozinho que está escrito inscrever-se, aperte nele. A partir do momento que você apertar já será um inscrito do nosso canal, ajudará o nosso crescimento, não paga nada, é de graça e nos ajuda muito. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, esse botãozinho que tem um dedinho apontado para cima, é ele que vai fazer com que os nossos vídeos sejam divulgados e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, fala logo de Wilton Pereira de Sampaio, pois como a gente trouxe para vocês lá no início do vídeo, amanhã é dia de Vasco e Criciúma, jogo importante, uma partida que dependendo da combinação de resultados, coloca o Vasco praticamente na elite do futebol brasileiro e indo contra o Sampaio Corrêa após enfrentar o Criciúma também em São Januário, necessitando apenas de um empate para confirmar matematicamente o acesso, ou seja, é um jogo importante, um dos jogos mais importantes do Vasco nesta Série B do Campeonato Brasileiro, e a CBF nestes últimos dias, ainda durante essa semana, confirmou a equipe de arbitragem. No caso, em campo, Wilton Pereira de Sampaio, um árbitro de Goiânia, que esteve apitando a final da Copa do Brasil nesta última quarta-feira, e no VAR, Daiane Caroline Muniz dos Santos. Será aí o árbitro de vídeo ou a árbitra de vídeo, não sei como se fala, né, se utiliza esse termo, mas enfim. E sobre o Wilton Pereira de Sampaio, é um árbitro que tem um histórico de polêmicas muito grande contra o Vasco, gente. Eu fiz aí uma análise e desde 2009, o Wilton Pereira de Sampaio já apitou 20 jogos do Vasco da Gama. Desses 20, 10 o Wilton Pereira esteve envolvido em polêmicas contrárias ao Vasco da Gama. Ou seja, polêmicas que prejudicaram o Vasco. Em 50% dos jogos do Wilton, o Vasco sai prejudicado. Então é de fato algo inacreditável. E aí eu já inicio esse vídeo perguntando, realmente havia necessidade, CBF? Precisava disso? Tinha que ser o Wilton Pereira de Sampaio? Porque é um retrospecto muito ruim e que preocupa qualquer torcedor vascaíno que vai assistir a esse Vasco Criciúma amanhã. Para vocês terem noção, sim, o Wilton Pereira de Sampaio foi criticado pelo Lionel Messi numa partida da Argentina durante aí as eliminatórias para a Copa do Mundo, perdão. E começando a falar sobre esse retrospecto dele, começa lá no ano de 2009, na primeira Série B do Campeonato Brasileiro, disputado pelo Vasco da Gama. O Vasco, na ocasião, foi derrotado pelo Paraná Clube por 3-1 jogando no Paraná. O Vasco abriu o placar por 1-0, levou o empate e levou a virada. Porém, o terceiro gol do Paraná foi impedido. E é claro, a partir do momento que o Paraná abre 3-1, abre 2 gols de diferença, fica difícil do Vasco buscar o resultado, no caso, naquela ocasião. Você pode falar, Lucas, mas o que tem a ver com o Wilton? É a equipe de arbitragem dele. Para que o impedimento venha a ser
confirmado, assinalado, o árbitro precisa apitar. O árbitro também precisa confirmar, não é apenas levantar a bandeira. O Wilton confirmou. Um lance que fica nítido, como apareceu aí para vocês, que não estava impedido. Não para por aí. 2011, 2 anos depois, na Copa do Brasil, o Vasco enfrentou o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, um jogo que foi 2-2 e foi marcado por uma polêmica ridícula, pois o Alexandro marcou o gol que abriu o placar da partida. Fez o primeiro gol do jogo com o Vasco da Gama, fez o gol e saiu fazendo uma careta. O Alexandro naquela época, né, tinha aí essa comemoração muito marcante, que ele fazia uma careta, colocava as duas mãos na cabeça e comemorava, imitando o que seu pai Lela fazia quando vestia a camisa do Coritiba, e ele fez a comemoração, comemorou o gol do Vasco, como sempre vinha fazendo naquele período, e o Wilton Pereira de Sampaio deu um cartão amarelo para Alexandro, que acabou prejudicando, porque nas fases seguintes o Vasco acabou perdendo o Alexandro em algumas partidas por suspensão. Então, mais uma prova aí que, de fato, o Wilton Pereira de Sampaio prejudica o Vasco da Gama. Segue ainda no mesmo ano, em 2011, porém pelo Campeonato Brasileiro, no jogo em Pituaçu, onde o Vasco venceu a equipe do Bahia por 2-0. Porém, o jogo também foi marcado por polêmica. Em um lance, 2 polêmicas na mesma situação. Pois, no início da jogada, um pênalti não marcado, o zagueiro Tite, que inclusive já vestiu a camisa do Vasco, colocou a mão dentro da área, mas o Wilton Pereira de Sampaio não marcou, e aí vocês podem até falar que a regra diz que quando a mão está encostada no chão e a bola bate, não tem nada a ver, porém naquele período em 2011 a regra ainda não era essa, aquela mão era para ser marcada a penalidade máxima e não foi. E o lance prosseguiu. Houve uma jogada construída pelo Vasco da Gama, um lindo passe para o Diego Souza e o gol. Ou seja, o Vasco poderia ser prejudicado pela não marcação do pênalti, mas fez o gol. Porém, o gol também foi anulado. Não houve o gol, porque o Bandeirinha marcou um impedimento e o Wilton Pereira de Sampaio confirmou em campo. Ou seja, 2 polêmicas, o Vasco saiu prejudicado 2 vezes no mesmo lance, com a penalidade não marcada e com o impedimento patético marcado, assinalado de uma maneira equivocada, errada, um lance bizonho do árbitro Wilton Pereira de Sampaio. E aí agora a gente pula para 2018, numa partida entre Vasco e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Na partida, o Alberto Valentim, técnico, treinador do Vasco da Gama, foi expulso momentos antes do final do Campeonato Brasileiro por reclamar da arbitragem, reclamar aí de um escanteio não marcado, e também reclamar com a sua própria equipe. Inclusive o próprio Alberto Valentim falou sobre essa situação. Ele reclamou sobre a expulsão, né, que no caso o Wilton Pereira de Sampaio teria colocado em cima dele de uma maneira completamente equivocada e sem lógica. E não para por aí, pois na mesma partida o Vasco foi prejudicado com a não marcação de 2 penalidades máximas. Uma dentro da área, em cima aí do atacante Marrone. O zagueiro e lateral esquerdo do Corinthians, Danilo Avelar, puxa o Marrone dentro da área e o Wilton não marca a penalidade máxima. E também, no mesmo jogo, uma penalidade máxima em cima do Kelvin, naquela época, ponta do Vasco da Gama, que partiu para cima, deu um drible para o lado, o zagueiro do Corinthians tenta dar o bote errado, um pênalti claro, não marcado. Ou seja, 2 penalidades máximas não marcadas no mesmo jogo e também a expulsão do Alberto Valentim ainda no primeiro tempo. A gente pula também para 2018. Aos 46 minutos do segundo tempo, num Vasco Sport, aliás, 46 minutos do primeiro tempo, num Vasco Sport, na Ilha do Retiro, Wilton Pereira de Sampaio marcou um pênalti muito polêmico. Um pênalti que para muitos não foi, para outros foi, lance de interpretação, mas tudo bem, o pênalti foi marcado, o Fernando Miguel defendeu a penalidade máxima naquele momento e prosseguiu. Porém, no final da partida, minutos aí que antecediam o término do jogo, o Sport estava vencendo pelo placar de 2-1, o Giovanni Augusto, meio-campo do Vasco da Gama, caiu dentro da área após choque com o defensor do Sport. Um pênalti claro, nítido. E mesmo após muitas reclamações por parte dos jogadores cruzmaltinos, Wilton Pereira de Sampaio não marcou a penalidade máxima que faria com que o Vasco, em caso de conversão, empatasse o jogo e saísse com 1-1 lá da Ilha do Retiro. Ou seja, até o recado para os torcedores do esporte que falam tanto que são prejudicados. O Vasco foi prejudicado em 2018 dentro da Ilha do Retiro e o Sport saiu beneficiado pela arbitragem do Wilton Pereira de Sampaio.
Pulamos para o ano de 2019 agora, Vasco e Cruzeiro. O jogo também que foi marcado por polêmicas. Naquela ocasião, o Vasco venceu pelo placar de 1-0, conseguiu a vitória, porém mesmo assim foi muito prejudicado. Os cariocas, no caso, os Gigantes da Colina, os atletas do Vasco da Gama, reclamaram bastante de 2 penalidades máximas não marcadas na etapa inicial da partida. Inclusive no final do jogo, os jogadores saíram, mesmo diante da vitória pelo placar de 1-0, muito revoltados. O primeiro lance aconteceu aí, logo nos primeiros minutos. O Rossi recebeu o passe e levou um tranco do Egídio dentro da área. O atacante caiu, pediu pênalti, mas o Wilton Pereira de Sampaio mandou o jogo seguir. Assim que a bola saiu, o VAR entrou em razão e deu aí a razão ao Wilton Pereira de Sampaio. O árbitro entrou em ação, perdão. E o segundo lance também aconteceu a favor ao Vasco. Marrone dominou a bola, o Vasco já vencendo pelo placar de 1-0 e invadiu a área. O Kaká, zagueiro do Cruzeiro, se aproximou para fazer a marcação e o Pereira de Sampaio não teve dúvidas, marcou a penalidade máxima. Aí o VAR entra em ação e desmarca a penalidade máxima do Vasco da Gama. O árbitro voltou atrás e, ou seja, 2 penalidades máximas claras não marcadas pelo Wilton Pereira de Sampaio. Nessa ocasião, volto a repetir, o Vasco saiu com a vitória, porém mesmo assim foi prejudicado. Pulamos agora para o ano de 2020, onde ocorreram 2 polêmicas. Primeiro, Vasco e Bahia, um jogo bizonho, patético, absurdo que aconteceu. E esse jogo, inclusive, que a CBF assumiu o erro em uma nota, como está aparecendo aí nas imagens para vocês. A CBF, de fato, admite erro de arbitragem em jogo contra o Bahia e marcou uma reunião com o Vasco da Gama devido aos absurdos que aconteceram na partida. Foram 3 lances cruciais. O não vermelho para o Gregory numa entrada criminosa em cima do meio-campo argentino Martim Benítez. Um vermelho para o Leandro Castan em um lance minar. De fato, o vermelho poderia sim ser merecido, mas não houve em nenhum momento a intenção do Castan em acertar o rosto do Douglas Friedrich, goleiro do Bahia naquele momento, mas de fato foi uma entrada um pouco acima do tom e o vermelho era normal. Porém, foi dado um vermelho para o Castan e num lance similar não foi dado um vermelho para o Gregory. E o terceiro lance, um gol anulado, alegando que a bola teria saído, aliás, uma penalidade máxima. O Douglas vai com tudo em cima do lateral direito Leonardo Matos, uma penalidade máxima clara, mas segundo o VAR, segundo o Wilton Pereira de Sampaio, o VAR não confirmou, né? O VAR não entrou em ação. No caso, a bola teria saído, ou seja, lances patéticos. O Vasco terminou esse jogo empatado dentro de casa e poderia ter vencido com certa tranquilidade. Se o Castanho tivesse sido expulso, se o Gregory tivesse sido expulso e se essa penalidade máxima tivesse sido marcada e não a invenção de uma saída de bola na linha de fundo. Ainda no ano de 2020, o Vasco Sport em São Januário, o Vasco São Paulo, aliás, o Vasco venceu o jogo por 2-1, porém o Wilton mandou voltar uma cobrança de pênalti onde o Fernando Miguel defendeu. Lucas, a regra foi aplicada, o Fernando Miguel se adiantou. Sim, concordo com vocês, a regra foi aplicada, mas tantas vezes a gente vai ver isso acontecendo, inclusive, né, de maneira contrária ao Vasco da Gama, onde o Vasco bate pênalti, o goleiro avança, mas nada acontece. Porém, em 2020, contra o São Paulo em São Januário, o Wilton Pereira de Sampaio mandou voltar a cobrança. E a gente parte para 2 pontos, 2 últimos lances. Em 2021, ano passado, uma expulsão não dada a Rafael Gamalho em São Januário. O Vasco venceu esse jogo por 2-1, mas era para o Rafael Gamalho ter sido expulso. Um lance ridículo também. Eu estava nessa partida contra o Coritiba em São Januário. E o Vasco Londrina ainda nesse ano, onde o Wilton inclusive recebeu críticas pesadas da ex-árbitra Renata Ruel. Criticou a atuação do Wilton Pereira de Sampaio em Vasco e Londrina também em São Januário. Ou seja, dos 20 jogos que o Wilton apitou desde 2019, 10 deles com polêmica, 50%. Preocupa, porque sábado é um jogo decisivo. Sábado é um jogo que pode colocar o Vasco de volta à elite do futebol brasileiro. E a gente espera que o Wilton Pereira de Sampaio não venha prejudicar o Gigante da Colina. Lucas, sobre a Daiane dos Santos, nada demais. Foram 3 partidas apenas nesse ano. Vila Nova, Vasco e Vila Nova lá em Goiânia, Vasco Sport no Maracanã e Vasco e Náutico em São Januário. 3 jogos que passaram batidos sem nenhuma polêmica. Mas o que preocupa é o Wilton Pereira de Sampaio. A gente estudou, a gente analisou, então agora eu conto com a sua opinião. Você se preocupa com a arbitragem do Wilton para esse próximo sábado? Deixa aí nos comentários, porque ela é importante mais para o nosso crescimento. E é claro, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que todo mundo possa saber o que o Vasco vai enfrentar, além da própria equipe do Criciúma em São Januário sábado, também a arbitragem do Wilton no nosso Caldeirão. Esse foi o vídeo, esse foi o Fala Gigante. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. E é claro, como eu sempre falo aqui no canal, um grande abraço a todos e saudações vascaínas.